Às 7h40 veio tomar o nosso cafezinho o presidente da nossa Câmara de Vereadores de Campo Grande, meu amigo Papi. Bom dia, Papi. Bom dia, B de Paula, todos os amigos da sua grande audiência aqui pela manhã, B, na Difusora Pantanal. Que Deus abençoe, né, a nossa semana, começando segunda-feira, aí com o pé direito vindo aqui no seu programa. É sempre um prazer te ver, te ouvir. Vinha no carro te ouvindo, esse programa tão maravilhoso. Ouvi um pouquinho o secretário Marcelo Miglioli, mas deixar para nossa querida capital aí uma semana abençoada, desejar a todos aí que Deus nos abençoe. Ô Papi, você esteve na marcha dos prefeitos em Brasília? Estive, B, foi uma agenda muito produtiva. Tinha também lá um compromisso com o meu segmento, que é o segmento cristão. Tinha uma reunião lá do FENASP, que é o Fórum Nacional de Ações Evangélicas, que reuniu vários parlamentares do Brasil e líderes, né, do segmento cristão para debater algumas pautas. Tivemos uma reunião com o Hugo Mota, presidente da Câmara, né, na questão da anistia, para discutir um pouco essas questões. Então foi muito produtivo e tive oportunidade de participar do jantar dos prefeitos sul-mato-grossenses com a bancada federal, com o governo do estado. E ali a preocupação, né, B, porque o governo federal tem extrapolado, né, os limites de gastos. E uma vez que o governo federal não tem ajuste fiscal e financeiro, isso inevitavelmente, em efeito cascata, chega lá nos estados e chegará aos municípios. Então é muito preocupante a saúde financeira da União, né, do Brasil. Para os próximos anos 26 e 27, os dados são alarmantes. E aí a senadora Tereza Cristina fez uma sessão lá na quarta-feira, que era sobre os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei excelente no Brasil, que limita os gastos públicos dos gestores municipais, estaduais e também federal. Mas essa lei ela é um pouco flexível e em alguns governos eles conseguem, via Congresso Nacional, aumentar esse limite, né, ou não ser responsabilizados, né, por furar o teto de gastos, como aconteceu agora recentemente, né, no governo Lula 3. Só que o que acontece posteriormente a isso é muito preocupante. E os prefeitos que vivem desse orçamento participativo com a União, dinheiro que vem da União para pagar saúde, educação, que são orçamentos compartilhados, B, preocupa muito o prefeito, porque uma vez que a sua fonte, né, que é o governo federal, deixa de ter recurso, consequentemente as políticas públicas vão ser afetadas lá nos municípios. Os pequenos municípios, então, do Brasil, nem se fala. E nós somos um grande interior, né, B? 5.570 municípios no Brasil, 27 capitais. Então nós somos grande interior, nós somos a maioria cidades pequenas e essas cidades sofrem muito, né, quando o governo federal é desajustado financeiramente e a marcha dos prefeitos tem muito a ver com isso também, a busca por recursos, por independência, por autonomia orçamentária. Ô Papi, a Câmara Municipal de Campo Grande derrubou um veto da prefeita de 8,7 milhões que tem para ser pago às entidades e que normalmente as entidades não recebem da prefeitura. B de Paula, para quem está te ouvindo aí, nos ouvindo, essas entidades, elas são correspondentes ao terceiro setor. O que é isso? São as ONGs. Que fazem aquilo que o Estado não faz. Não faz, que o município não consegue fazer. Aqui, teu vizinho tem uma excelente ONG, que é o Lar do Pequeno Assis, tá aqui do lado nosso, né, da difusora, uma ONG da Igreja Católica, que presta um serviço maravilhoso aqui na comunidade do Tiradentes. E igual ela, nós temos diversas na cidade. Eu mesmo sou um dos que direcionam as minhas emendas aqui no Lar do Pequeno Assis. E para dar esse exemplo, eles atendem as crianças. Uma vez que esse recurso não chega para eles, o que eles têm que fazer? Tem que fechar as portas. Sim. E essa criança vai para onde? Ela vai para a rua de novo, ela vai ficar, né, brincando aí enquanto o pai e a mãe estão no trabalho, não tem onde ficar. Aqui eles aprendem sobre o catolicismo, tem comida, aprende atividade, tem contraturno, tem aula de música, tem uma série de questões que formam o caráter dessa criança. Aí nós temos ONG com pessoas com deficiência, ONGs que protegem mulheres em vulnerabilidade de violência doméstica, crianças em vulnerabilidade. Ontem eu estive lá no SICA,
que fica aqui no Itamaracá, uma baita de uma ONG maravilhosa, que vive exclusivamente de dinheiro de emendas, de vereadores, de deputados federais. Então, quando o município não paga essas emendas, é um prejuízo gigantesco a essas entidades. O que aconteceu? O governo do estado tramitou uma lei em 23 de dezembro de 2023, mudando um pouquinho a forma de fazer os repasses aos municípios daquilo que se arrecada do ICMS, que é o imposto estadual. Certo. Uma vez que esses repasses foram mudados, as prefeituras precisavam se adequar a isso. Então era o seguinte: eu vou te mandar esse dinheiro fundo a fundo, que é uma forma de você mandar um dinheiro que a gente chama no popular aí carimbado, né? Certo. Quem tá ouvindo a gente já ouviu isso. Isso é verba carimbada. Só serve para aquilo. Só pode pagar isso. O seu pai falou bem assim, vai lá e compra tomate lá na vendinha do seu Zé. Você não pode ir lá comprar meio tomate, meio cebola. Só pode comprar o tomate, porque apesar de ser um dinheiro para comprar qualquer coisa, ele só serve para uma destinação. O que o governo fez? Não tem mais dinheiro carimbado. Eu vou te mandar numa fonte só, né, que é o seu caixa geral da prefeitura. Com isso, a prefeitura, após receber esse dinheiro, ela precisava ter deslocado o dinheiro das emendas para o Fundo, né, Municipal de Investimento Social, que é o FMIS, que é onde a gente destina as emendas. Certo. A prefeitura não fez isso. Ela misturou tudo num lugar só. Embaralhou. Exatamente. E na sequência, ela questionou o governo do estado por não ter feito o repasse. Mas o repasse foi feito de outra forma. Isso gerou ali um pouquinho de dúvida e questionamentos, né, entre o estado e a prefeitura. Porém, nós da Câmara, por 3 motivos, derrubamos o veto. E é importante a população saber, Bê, e eu agradeço a pergunta que você me faz. Primeiro, porque a gente tem compromisso com o terceiro setor. A Câmara é quem destina as emendas e tem compromisso com essas pessoas. O vereador anda nessas bases, conhece essas entidades, elas fazem um trabalho assim que não tem como não ter na cidade. Não existe possibilidade de você não ter apoio ao terceiro setor. Segundo, que as emendas são prerrogativas do Legislativo. Ou seja, faz parte da minha alçada de dever e de prerrogativa. Eu não posso abrir mão, né, daquilo que é legalmente a minha atribuição como vereador, que é destinar emenda. Então o orçamento é 6,8 bilhões. Eu destino 8,7 milhões. É irrisório perto do tamanho do orçamento. Eu não posso abrir mão disso. E terceiro, que desde 2023 a prefeitura já tinha conhecimento sobre a mudança do repasse. E desde aquela época não comunicou à Câmara ao dizer, olha, o ano que vem nós não vamos ter esse recurso mais. Vamos mudar o formato das emendas, vamos atender as entidades de outra forma, vamos pagar de outro jeito. Ninguém comunicou nada. Aí agora, em maio, né, de 2025, é que nós estamos tentando reparar esse problema. Aí já não tinha mais tempo, na minha observação, e isso foi um consenso entre os 29 vereadores, foi de forma unânime a derrubada do veto, né? E agora a prefeitura tem o dever e o compromisso de pagar essas emendas. E a prefeitura já tinha, nós não chegamos a ter uma divergência, sabe, em pagar ou não. A prefeita estava a favor do pagamento das emendas. Ela vetou para não ter uma lei que a obrigasse a fazer alguma coisa, né, sem que ela tivesse o fundo. E aí ela pudesse incorrer em crime de improbidade administrativa. Então é mais uma técnica ali gerencial, a questão do veto, do que uma opção pessoal da prefeita. Isso ela me falou em conversas entre eu e ela apenas, e eu tenho certeza que a prefeita Adriane tem um olhar sensível a essa causa do terceiro setor. Mas, na prática, tínhamos o veto e aí a Câmara não titubeou e derrubou o veto. Papi, dia 3 de junho vai ser lançado o projeto Pronto pro Trabalho, em parceria com o Senai. O que vem a ser isso? Olha, o vereador recebe muitos pedidos de emprego. Você aqui deve receber no seu WhatsApp, né? Sim. É como bom vereador comunitário que Vossa Excelência né? Um vereador sem mandato. Eu tenho certeza que o seu WhatsApp está cheio de pedidos, né? Tem pessoas que acham que a gente consegue, né? Que bom que olham pra gente com esse olhar, né, ainda bem, né? E você é um homem de coração generoso, sempre ajuda as pessoas. Eu entendo que a melhor ferramenta hoje para transformação social é o trabalho digno.
Melhor do que uma assistência, do que eu não sou contra, melhor do que uma assistência é você criar para essa pessoa uma rotina de trabalho. E ela poder sozinha sair daquele estado de vulnerabilidade. É claro que em alguns momentos a questão assistencialista ela é muito importante. Mas melhor do que isso é você dar uma solução definitiva para as pessoas. Então, os vereadores estão nas bases, nos bairros, onde tem muita carência do emprego. Mas por que essa pessoa está desempregada? Ela tem idade, ela tem força de trabalho, ela quer trabalhar, por que não consegue emprego? E quem está ouvindo a gente sempre fala isso. Dizem que tem emprego, mas eu nunca consigo. Por que não consegue? Porque não tem a capacitação. Certo. Então o empregador não contrata porque essa pessoa não tem capacitação, está limitado na capacidade. O que nós criamos junto com o Senai e com a FIEMES? Eles têm 10 mil vagas de emprego aberta, B. 10 mil vagas e não conseguem ocupar essas vagas, principalmente dentro do campo da indústria. O presidente da FIEMES, o Sérgio Long, a gente conversando, ele falou: Papi, eu disponibilizo essas vagas de emprego para a gente dialogar, e também o Senai disponibiliza os cursos de capacitação. Então o vereador ele vai ficar no meio de campo, igual um bom camisa 10, um bom camisa 8, para pegar essa demanda que está nos bairros e levar lá para os cursos do Senai e também, posteriormente, para as vagas abertas pela FIEMES. Então a gente vai fazer uma interligação entre a comunidade, aonde está o ponto de trabalho, e no meio disso, indicar essas pessoas. São mais de 200 cursos, a possibilidade, B, sabe? Não, são 20 cursos com 200 vagas abertas. Então, assim, é muitas pessoas que podem ser capacitadas. Inclusive, nós vamos ter lá na Câmara, no estacionamento da Câmara, uma carreta escola do Senai. As pessoas vão poder se qualificar, e vindo Rota Bioceânica, a mão de obra local precisa ser capacitada. Inclusive você jovem, o pai e mãe que tem aí um adolescente, um jovem em casa, põe esse jovem, esse adolescente para treinar, para capacitar-se, porque senão nós corremos o risco na Rota Bioceânica, B, de ter que importar a mão de obra. Como aconteceu aqui com essas as gigantes da indústria da celulose. celulose. Né? E esse é um processo que você precisa localmente capacitar para você ter uma mão de obra local, né? Para que ela possa servir nessas grandes indústrias que estão vindo na rota da celulose. E também agora, em 2026, a gente tem a Rota Bioceânica, que vai trazer assim, uma exigência de capacidade para as vagas de emprego que vão surgir além da conta. Então, o trabalhador comum, ele vai ter dificuldade de disputar essas vagas. E a Câmara vai ajudar nisso. Estou muito feliz com essa interligação, B, da Câmara com outras instituições, que era o que eu falava no passado, a Câmara ser mais visível, mais presente, tendo essa interlocução com grandes instituições em Mato Grosso do Sul. Ô Papi, a CPI do transporte, a revista Boca do Povo publicou que já foi julgado, a prefeitura deve ao consórcio Guaicurus, fazendo uma conta por baixo, sem reajuste, 200 milhões de reais. É claro que não é da atual administração. São as administrações passadas, cada uma tirando um negócio, acrescentando o outro, e no fim, isso daí repercutiu no transporte coletivo da cidade, que todo mundo quer qualidade. Mas para ter qualidade é preciso de ter liquidez e dinheiro. Como que vai terminar essa CPI? Primeiro dizer, B, que a transparência é nosso dever. Como parlamento. E é preciso a gente colocar luz em assuntos que às vezes eles são esquecidos. Como, por exemplo, a CPI do transporte, que tinha 10 tentativas de abertura dessa CPI e nunca conseguimos. Talvez nós temos um acumulado aí desse período sem tocar nesse assunto espinhoso, e hoje nós temos aí 200 milhões de dívida. Não é da Adriane a dívida. Sabe o que é mais grave? A gente tem que pensar assim, esqueçam os prefeitos, os nomes, o que passaram. Essa é uma dívida de Campo Grande. É um problema de todos nós.
principalmente para aquelas pessoas que pegam o ônibus e elas precisam do transporte coletivo, B. Então, às vezes, a gente quer culpar as pessoas, e o objetivo da CPI, ela tem sido alcançada, assim, 100%. Muito feliz, e quero enaltecer o nome dos meus 5 colegas que estão lá, o presidente Dr. Lívio, a relatora Ana Portela, Luísa Ribeiro, Marco Nogueira e o vereador Júnior Coringa, porque eles cumpriram à risca aquilo que nós acordamos. Primeiro, que a CPI não desse palco político, que não fosse uma CPI politizada para apontar A, B, C e D, mas que fosse uma CPI que trouxesse transparência sobre o que é o transporte coletivo de Campo Grande e pôr o dedo nessa ferida, trazendo luz sobre isso, para que o campograndense possa fazer a sua reflexão, como está fazendo aqui hoje, B. Nós queremos qualidade? Sim, queremos qualidade, mas isso exige investimento e o município precisa preparar-se para isso. Os prefeitos no passado, eles largaram essa concessão, deixaram de cuidar e, para ficar bom para o seu mandato, ainda alteraram o contrato. Mudaram a fórmula da cobrança da tarifa, deram gratuidade, aumentaram linhas de ônibus onde não tinha uma exigência de população suficiente para ter liquidez dentro do business, do negócio do transporte coletivo. Isso foi precarizando o todo. Hoje nós temos um transporte coletivo envelhecido, atrasado e, mais importante, B, que é o tema central dessa CPI, mobilidade urbana de Campo Grande. Quando conversei lá com os nossos colegas, no dia que abriu a CPI, eu disse para eles, olha, eu quero que a palavra mobilidade, e quero no sentido de sugestão, que a palavra mobilidade urbana seja central nessa CPI. B, o ônibus pode ser 0 km com motor de Ferrari. Se ele estiver dentro do engarrafamento, ele vai continuar atrasado. Então nós vamos de técnica de mobilidade, de um plano amplo que garanta aí 20 anos de planejamento de mobilidade urbana e compromisso da gestão atual e das futuras de pôr em prática o plano. Então o plano de mobilidade hoje ele é mais importante. Aqui saiu daqui meu querido amigo Marcelo Miglioli. Ele vai fazer qualquer intervenção de engenharia, ele tem que estar com o plano de mobilidade debaixo do braço para guiar as próximas intervenções de engenharia na cidade, de infraestrutura, ligadas ao plano de mobilidade. Eu não posso abrir uma rua aqui sem imaginar como que a mobilidade vai ser afetada. Eu não posso liberar um prédio novo em determinado bairro sem pensar na mobilidade e no efeito, no impacto que isso vai dar ao trânsito, principalmente pensando no transporte coletivo. Isso a gente chama de técnica de gestão pública, B, que às vezes falta um pouquinho. A política atropela e, por conta dos efeitos da política, ou da vontade da política, deixa de lado técnicas de gestão, que é muito importante. E a CPI tem cumprido esse papel, mostrando tecnicamente aonde você tem equívoco ali em relação ao transporte coletivo. E agora, com essa referida por você, que é um laudo técnico da Justiça, uma perícia que saiu agora, que exemplifica que o consórcio também teve prejuízo nesse tempo todo aí de 13 anos basicamente, e que é preciso corrigir também a parte onde o consórcio deixa de cumprir o contrato e onde a prefeitura também deixa de cumprir o contrato. Papi, quero agradecer a sua presença, parabéns. A nossa Câmara tem agido de forma impecável e o seu comando, a Câmara Municipal, tem dado aquele equilíbrio necessário para que haja o entendimento entre a edilidade e a atual administração. Parabéns, estamos aqui sempre dispostos a recebê-lo. Obrigado, B. Quero deixar um grande abraço aos teus ouvintes. Mais uma vez agradecer a presença. Toda vez que eu venho aqui, eu recebo várias mensagens. Você tem uma audiência muito fiel, né? Cativa aqui com você, por conta do conteúdo tão bom que você apresenta. Eu quero dizer o seguinte para finalizar, B. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos somar os esforços. Nós não somos contra a prefeitura contra a Câmara, contra partidos, ideologias. Nós precisamos ir para um caminho juntos, porque todos somos campograndenses. Os problemas que afetam a Adriane, afetam o PAP, afetam os partidos, eles são de Campo Grande, e todos os campograndenses sofrem.
Então não precisamos de divisão ou mais divisão. Nós precisamos somar os esforços, precisamos interagir com as pessoas, porque ninguém faz absolutamente nada sozinho. Agradecer, desejar que Deus abençoe a vida dos seus ouvintes aqui, dessa região tão maravilhosa onde você está, e que essa semana seja muito produtiva. B, obrigado pelo convite. Eu venho sempre que você me chamar. Tá aí. Vereador Papi, presidente da Câmara.